Olá, boa tarde. Está começando pela Rádio Web UPE o programa Tá no Papo da UPE, uma iniciativa do Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores com apoio da participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE, e do Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica da FENG, também da UPE. Eu me chamo Sandro Pavão, sou estudante de enfermagem da UFPE. Estou aqui hoje com a professora da UPE, Edilene Barbosa, e vou estar com vocês até às 4 da tarde. O objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados a ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir profissionais de expertise nesse tema e estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes. Vamos ter dicas, curiosidades e músicas. Fiquem com a gente. Você também pode participar do nosso programa através do Instagram, @LasaMep. Lá você pode trazer seu questionamento e participar com a gente desse papo. Tá no Papo da Enfermagem. Bom, eu sou a professora Edilene Barbosa. O tema do nosso programa hoje é a cor da enfermagem, né? Eu gostaria de começar conversando com vocês sobre esse tema, tá? Eu trouxe algumas informações que eu acho importantes para a gente depois iniciar as nossas reflexões e começar fazendo ou pensando numa definição do que é ser negro, do que é consciência negra, né? Alguns autores colocam para a gente, são todos expertises nessa temática, que consciência negra é uma essência, né? É a percepção que o povo negro, o homem negro tem de uma necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno dessa causa, né? A negritude da sua pele, tá? E, sendo assim, agir como grupo, a fim de libertar-se das correntes que prenderam-se a uma servidão que foi perpétua, mas que não precisa continuar sendo, né? Então, assim, eu trouxe também para a gente ajudar nas nossas reflexões algumas definições que eu acho oportuno. Uma delas é colocar para a gente que ser negro não é só uma questão de pigmentação de pele, né? Mas um reflexo de uma atitude mental, de um pensar, tá? Um outro ponto, né? Pela mera descrição de si, mesmo como negro, já se começa a trilhar o caminho rumo à emancipação, né? Então, assim, pensar sobre mim, pensar sobre a cor da minha pele, sobre as minhas inserções sociais, onde é que eu estou inserido, passa já a ser o início dessa reflexão, tá bom? E sendo assim, né, a gente começa a se comprometer com lutas e com todas as forças que procuram usar a negritude como um rótulo que determina a sua subserviência, né? Então, assim, a partir dessas observações, eu gostaria de conversar e apresentar a nossa convidada de hoje, né? Para oxigenar mais as nossas informações a respeito dessa temática, tá certo? Então, eu apresento aqui, né, Tatiana. Tatiana é enfermeira da Universidade de Pernambuco. Ela está lotada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Ela também é enfermeira do Hospital da Restauração, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Especialista em saúde coletiva, em saúde da família, em educação para a saúde, pela Universidade Federal de Pernambuco e Ministério da Saúde, né? E tem várias articulações, né, no que se refere a essa discussão, tá? Que ela vai colocar para a gente. Então, primeira coisa, agradecer a sua presença aqui, Tatiana. E se você quiser, quando a gente for conversando, você se apresentar ou acrescentar mais informes a isso que eu falei a teu respeito, fica à vontade. E aí eu já queria saber um dado muito importante, né, quando a gente fala da enfermagem e da cor. O que é que a gente sabe, enquanto categoria profissional, sobre racismo? O que é que a enfermagem sabe a respeito disso? Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Ferreira. Para mim está sendo uma honra estar contribuindo para esse convite da professora Edilene, aqui na Universidade de Pernambuco. Universidade esta que foi minha casa, que contribuiu para a minha formação. Eu cursei enfermagem na Faculdade Nossa Senhora das Graças, a FENSG, aqui na UPE. E gostaria de dizer que está neste mês de julho, comemorando o 25 de julho, que fala do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Aqui nessa universidade,
é um ganho. É um ganho de espaço, é um ganho das nossas garantias para o diálogo, é um ganho para diminuição dessas desigualdades que existem em nossa sociedade. Então, Tatiana, vê só. Eu queria que você fizesse uma fala para a gente, enquanto profissional, categoria de enfermagem, né? A gente pudesse levar para as pessoas a compreensão que cor é essa que a enfermagem tem, né? Quem somos nós, falando de pigmentação da pele mesmo, tá? Eu posso até aproveitar o gancho e já fazer uma outra pergunta, né? Que dificuldades hoje o profissional da enfermagem, seja ele de nível técnico ou de nível superior, né, ele enfrenta no seu cotidiano, né, pensando neles, e eu já estou até antecipando um pouco a tua resposta, mas pensando no exercício mesmo da sua profissão e pensando neles enquanto um povo preto e pardo. Então, professora, eu tenho que dizer para a senhora, nesta mesa, que a enfermagem ela é preta e parda. Por que a enfermagem ela é preta e parda? A enfermagem, ela hoje, entre enfermeiros e técnicos, nós temos 70% de mulheres pretas e pardas constituindo essas profissões, entre técnicos, auxiliares, parteiras e enfermeiras. E nessa perspectiva, nessa avaliação, nessa constatação, a gente encontra, se depara, se esbarra num cenário muito desigual, que é lidar com profissões da saúde que existe uma aristocracia branca, onde a branquitude ela domina. Quando a gente volta para avaliar o histórico, a história da saúde, a gente vê que a saúde ela vem sendo construída por homens brancos. Só que a base dessa prestação de serviço na sociedade, que é a saúde, sim, no serviço público, majoritariamente ela é ofertada por mulheres pretas e pardas da enfermagem. E assim, levando em consideração essa interseccionalidade, a gente encontra dois problemas aí. O de sermos mulheres e o de estarmos nessa constituição racial de pretas e pardas. Eu tenho aqui um dado da Fiocruz de 2013, junto com o Conselho Federal de Enfermagem, né, onde foi autodeclarado por profissionais, foi uma pesquisa que eles fizeram, e autodeclarado por profissionais da enfermagem como pretos e pardos, 53,5%. Tá? É claro que a gente eu estou acreditando aqui que essa pesquisa se deu muito mais com o pessoal de nível médio e elementar, né, as categorias de técnico e auxiliar de enfermagem, porque eu sei, né, enquanto professora eu vejo isso, enquanto mulher negra eu sei, eu sinto isso, que nós, enfermeiros, né, pretos e pardos, ainda somos um número bem menor, né? Pelo menos autodeclarados, tá? E aí, eu tinha uma terceira pergunta, né, para te dizer que, assim, nós já tivemos aqui, nesse programa, em 2023, exatamente, né, nas nossas edições de 2023, nós já discutimos muito saúde mental e racismo, né? Já conversamos sobre saúde mental e enfermagem. Aí eu te volto uma pergunta colocando assim, se eu cruzar enfermagem e racismo, o que é que vai dar? Quando a gente faz esse cruzamento de enfermagem e racismo, a gente, nessa equação, ela vai ser bem desigual, porque será um resultado de muita violência, será um resultado de muita dor, será um resultado de uma desvalorização profissional muito grande,
será um resultado de um adoecimento mental infinito. Exatamente. Foi o que eu estava pensando agora, né? Quando estava falando, porque quando a gente está discutindo violência do povo negro, né, e relações de trabalho, acho que a gente tem muita coisa a falar sobre isso, né? Eu queria que tu colocasse um pouco dos seus estudos, das suas vivências, né, para que a gente traga para as pessoas que estão nos ouvindo, né, reflexões mais profundas, tá certo? Porque, primeiro, o racismo foi criado pelos brancos, tá? Isso é um ponto. E aí, sendo assim, eles têm que resolver isso, né? Nós já temos essa clareza. Aí eu queria ouvir de você, Tatiana, instando a nós num espaço de discussão que a universidade tem que ser condição sine qua non. Aqui é um espaço de discussão, é um espaço de reflexão, é um espaço de pesquisas, é um espaço de revoluções, né? O que é que a gente poderia fazer enquanto academia, né, para discutir com mais profundidade, para a gente expor com mais profundidade entre nós, pretos, e eu incluo aqui os pardos, e brancos, o que precisa que a academia venha fazer, né? E a gente está, inclusive, com 2 instituições de ensino superior aqui, né? Sandro é estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou fui estudante da Federal e sou professora da UPE, né? São instituições públicas de ensino superior, renomadas, tá? Reconhecidas no Nordeste, reconhecidas nacionalmente, que precisa deliberadamente se encaminhar. Talvez essas discussões até já existam, tá bom? Talvez alguém que esteja nos ouvindo já tenha essas discussões nos seus espaços. Mas, enquanto a amplitude dessa instituição, o que é que a gente poderia crescer? De que caminhos são esses que a gente precisa trilhar? Veja, professora, eu diria à senhora que são 2 instituições não reconhecidas nacionalmente, mas internacionalmente. Sim, Quando tem razão. Quando a gente pensa nos projetos de pesquisa e extensão, nós temos doutores, mestres, nós temos um nível stricto sensu internacional, que está ganhando, que bom, mais e mais espaço mundo afora. Então, assim, eu queria trazer para vocês 2 situações e chamar todo mundo para pensar junto nessa reflexão que eu vou colocar aqui para vocês agora. Veja, nós hoje temos um problema, uma fala que é uma tentativa, dia após dia, de sucatear o Sistema Único de Saúde e que é um sistema que ele é exemplo para o mundo, não tem nada mais tão completo, tão dinâmico, tão igualitário do que Sistema Único de Saúde. Aí, vamos lá. Eu estou numa emergência de demanda espontânea, o qual eu tenho profissionais que a grande maioria, naquele momento ali de trabalho, de plantão, são profissionais negros e pardos, ofertando seus serviços a uma população que também, em grande maioria, são negros e pardos. Aí eu trago aqui a reflexão para vocês. Por que essa população de negros e pardos, elas violentam e responsabilizam esses profissionais negros e pardos? Então, quando existe essa violência, quando existe esse cenário, que a gente pode imaginar que não é um cenário imaginário, ele é um cenário real, ele é um cenário que, infelizmente, essas histórias estão entrando para a estatística todos os dias. A gente compreende claramente que não existe políticas afirmativas de empoderamento, de encorajamento, de construções de fortalecimento para esses serviços públicos de saúde, expondo a cada dia que passa esses profissionais. Por quê? A sociedade não consegue entender que essas ofertas desiguais ao povo preto e pardo não é culpa dos profissionais negros e pardos que estão ali oferecendo os seus serviços.
Aí você pensa, mas o que é que isso tem a ver com a enfermagem? Isso tem a ver com a enfermagem, com a universidade, que se a gente tivesse discutido, respeitando duas leis, e aqui eu quero trazer para vocês duas leis que são: a primeira, que é a lei que garante, que dispõe do ensino histórico de África e a história da cultura afro-brasileira e indígena, que é a lei do Núcleo de Ensino Afro-Brasileiro, que é o NEAB. Essa lei, minha gente, ela foi constituída em 2008, só que ela vem de 1996. Essa lei, em 1996, ela era de 9.394, a qual já era uma tentativa de dar garantia a esse estudo ser ofertado na educação brasileira, no currículo da educação brasileira. E em 2008, ela vira a 11.645, também numa tentativa de dar garantia a esses estudos afro-brasileiros em todas as instituições de saúde e principalmente dentro das universidades públicas. E aí eu convoco as universidades públicas a pensar por que não está sendo discutido, por que não está sendo garantido esses núcleos dentro das universidades. Primeira pergunta é essa. Se eu tiver a garantia desses núcleos, eu vou ter a redução dessas desigualdades. Eu vou ter um espaço de diálogo, de construção, de pesquisa e extensão para garantir a diminuição desses sofrimentos que são ocasionados por essas relações interraciais. Então, hoje o que a gente tem é um epistemicídio. Não há desejo de pesquisa para falar dessas questões desiguais da raça. Raça essa que foi criada pelo povo branco. Porque é como a professora falou. Quem é o branco? Quem é o negro? Então, não foi uma coisa criada pelo povo preto e pardo. E pardo, por que pardo? Quando a gente vai se aprofundar nessa expressão pardo, a gente vê que isso é uma necessidade, que isso chega a ser estratégico, chega a ter uma nuance de uma estratégia política de ocupação de espaço. Porque quem é o pardo? O pardo é só quando há conveniência política do capitalismo? Não sei, estou deixando aqui para juntos a gente refletir sobre toda essa história. Será que eu sou parda quando eu entro numa loja de departamento que os vigilantes vêm atrás de mim? Ou será que eu sou parda na hora de passar por uma banca de heteroidentificação e estar dentro das cotas raciais? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de pardo, também vai gerar outra polêmica. E aí eu gostaria de trazer para essa mesa que convocasse um outro momento para falar só desse tema. O que significa ser pardo numa sociedade capitalista, né? Então, essas situações, esses questionamentos, eu gostaria de trazer para vocês que se eu tenho um núcleo de estudos que vai garantir essa pesquisa e extensão dessa pauta, se eu tenho essa pesquisa, eu vou ter dados reais, eu vou ter políticas afirmativas, eu vou ter construções que vai exterminar essas desigualdades. Mas se eu tenho um epistemicídio, se eu tenho um não desejo de construir sobre essa pauta, qual é o resultado que essas universidades públicas estão ofertando hoje para essa sociedade? Estão ofertando essa violência, estão ofertando essas desigualdades na ponta. Então, assim, isso está sendo isso resulta no que foi tão falado, né, nos últimos 3 anos. Veja, a ausência da pesquisa e extensão dentro das universidades públicas gera uma equação de necropolítica, porque agride diretamente a população e quem está respondendo por isso, quem está sendo responsabilizado por isso, são os profissionais pretos e pardos da enfermagem, em sua grande maioria, que estão nessas emergências por aí afora. Acho muito pertinente, Tatiana, essa tua fala sobre
o que foi discutido, né? O que as universidades elas podem fazer em relação ao que falta, né? A questão é essa. Eu acho que, falando como estudante, assim, também, eu acho que falta muito também a questão de políticas públicas voltadas para a população negra, estudantil e em vulnerabilidade. O que é que tem sido feito para a permanência dos estudantes nesse ambiente de formação? Será que essa formação ela tem sido saudável para esses estudantes que carecem com faltas de políticas públicas de permanência estudantil para essas pessoas? Então, assim, às vezes também uma baixa política, uma política falha de permanência desses estudantes pretos fazem com que eles não consigam passar por esse processo de formação e chegar nem no momento profissional, entendeu? Para passar por esses desafios. Às vezes não conseguem nem ter acesso, justamente porque as universidades não investem em políticas públicas que façam que esses estudantes permaneçam na universidade. Então, assim, não adianta também a gente dar cotas para que essas pessoas consigam ter acesso se durante o processo de formação ela não vai conseguir se manter. Um curso integral ele requer alimentação, requer um restaurante universitário que é uma porta de entrada para que você se mantenha no curso, entendeu? Requer também outras políticas, entendeu? Então, assim, o que é que falta? Eu acho que também falta essa questão de olhar para essa população dentro do processo de formação também. Eu acho muito interessante a gente dar acesso à universidade, mas é mais interessante ainda fazer com que essas pessoas permaneçam nesse ambiente. Eu acho engraçado tua fala, Sandro, porque tu traz, inclusive, enquanto docente, né, várias reflexões a se fazer. Uma delas é dizer assim, olha, precisa manter os estudantes que dentro da universidade, dando condições a eles de vida, né? Eles precisam se alimentar, eles precisam ter um espaço de descanso, eles precisam que a sua saúde mental seja, vamos dizer assim, cuidada, tá? E aí, sendo assim, a gente... E Tatiana traz ainda um acréscimo, né? Pesquisas, projetos de pesquisas e extensão, porque esse mesmo estudante que vai estar lá, que está dentro dos espaços da universidade, principalmente das universidades públicas, que vem com essas características, a gente nem tem, pelo menos eu posso dizer que eu não sei se tem aqui na UPE um levantamento estatístico de quantos de nós nos autodeclaramos como negros e pardos. Não sei, acho que não tem. Se tem, e se alguém estiver nos ouvindo, aproveita o gancho e já manda essas informações que elas precisam ser divulgadas. Por quê? Porque, veja, além de tudo isso, pensando no povo negro, na população de discentes negros, ela faz a cobrança de que tem que ter também discussões sobre essa temática, para a gente beneficiar o desenvolvimento de mais pesquisas, mais projetos e também de discussões a esse respeito. E a gente está sendo negligente. Aí tem uma pergunta que chegou agora para a gente, falando a respeito, está aqui, só um momentinho, falando a respeito de um encontro, né, que aconteceu no dia 25 e 26 de julho desse ano, né, aqui em Recife, o primeiro encontro sindical de negros e negras da enfermagem, né. Aí o que eu posso dizer hoje é que foi uma oportunidade fantástica de debater, dialogar e promover ideias, né, entre sindicalistas, e que posso me comprometer, inclusive, com essa pessoa que está me perguntando, que a gente vai ter, né, foi recente, então, assim, a gente vai ter um relatório, tá, do que foi discutido nesse encontro e trazer para cá, para dar continuidade, porque esse tema não se esgota aqui nesse momento, né? Talvez a gente precise de muito mais tempo para estar discutindo exaustivamente temáticas relacionadas a isso. E a outra pergunta que chega é um conceito. Você poderia, Tatiana, fazer um conceito bem simples e objetivo do que é racismo, né? As pessoas, às vezes, confundem, tá? Né? E as pessoas, às vezes, exacerbam outros sentimentos, tá? Eu estava também numa banca recentemente, estava falando de bullying nas escolas de ensino médio, né? E a pessoa levantando e disse, peraí, isso não é bullying, isso é racismo. Isso a outra dizendo, não, isso é racismo, isso é bullying. Há esse distanciamento dos termos, só para a gente contextualizar para essa pessoa que está nos ouvindo. A senhora fez duas perguntas. Parece simples, mas são bem complicadas. A primeira, para falar desse encontro,
que ocorreu no dia 25 e 26. Que a gente está prometendo trazer um produto para aqui, para essa mesa, que não deu o tempo hábil, né? Para acontecer, a gente trazer esse produto. Então, eu não coloquei logo no início dessa conversa que esse encontro ele foi de uma iniciativa da Federação Nacional dos Enfermeiros, a FNE, o qual eu faço parte como diretora de Igualdade Racial. A gente pensou nesse tema pelo que a gente viu de cenário pós-pandemia na desvalorização dos profissionais enfermeiros, dos profissionais técnicos e auxiliares, em suas lutas, em suas batalhas pelo piso salarial. O piso salarial hoje ele é lei, mas ele não é cumprido. Então, assim, essa desvalorização, ela nos levou a realizar esse encontro nacional, junto com todos os sindicatos de enfermeiros, para que juntos pudéssemos construir estratégias evolutivas de empoderamento e de valorização para a garantia de nossas leis que estão sendo ignoradas. Então, assim, esse encontro, ele foi oportuno, porque ele tira todo mundo de suas zonas de conforto, porque parece que o Brasil, ele tem um perfil igualitário nessa questão de desigualdade racial. E aí a gente vê, e todo mundo sabe claramente, que existe o Norte e o Nordeste, com suas desigualdades gritantes e postas para todo mundo vê-las e acompanhar sem muita dificuldade, mas a gente também encontra sindicatos, a gente encontrou nesse encontro sindicatos que em sua composição, em sua desenvoltura, não conseguiram colocar em suas direções um profissional, homem ou mulher, de pele preta ou parda. Vimos nesse encontro que nós temos direções compostas apenas por enfermeiros brancos. Então, por que isso está acontecendo? Então, juntar todo mundo nesse encontro nacional foi um descortinar pertinente para a gente entender que essa palavra, esse conceito racismo, ele existe a partir de uma necessidade de explicar comportamentos culturais e de poder da branquitude sobre todos os povos. Então, essa questão da raça, do racismo, ele surge pela necessidade, entre aspas, falando aqui de forma muito espontânea e levando para vocês pensarem junto comigo, mas que existem dados, que existem autores, que existem pesquisadores que trabalham exatamente em cima da comprovação de que não existe raça. Existe um desejo de nomear essas desigualdades a partir de um comportamento humano, contemporâneo, cultural e financeiro, que constitui de duas classes, não raça, mas de duas classes. Quem domina e quem é dominado. Então, quem domina é uma minoria de brancos. E quem é dominado é uma maioria de pretos e pardos. Então, quando a gente fala desse termo racismo, nós estamos tentando entender que essa desigualdade cultural, porque se raça não existe, ela vem a partir de um conceito de cultura, de comportamento, de dominâncias em sociedades, a gente leva a crer que é um interesse político, de cunho político. Quando a gente fala de poder, a gente está falando de dominância política. Então, falar de racismo
falar e deixar claro que é uma estratégia política. Então, quando eu falo que é necessário que um preto, que uma preta, ela não está preparada, ela não tem qualificação educacional, ela não está preparada para concorrer a uma vaga no curso de medicina, eu estou dizendo que se não fosse a garantia das cotas raciais, eu estou dizendo que até pouco tempo atrás, essas universidades, nesses cursos, que até um dia desse, pretos e pardos não tinham acesso, hoje, essas leis de cotas, elas se fazem necessárias para o fim dessas desigualdades. Então, falar de racismo é falar de estratégias políticos econômicas que é favorável a uma minoria, que é a minoria de brancos. Nós hoje não temos pretos e pardos em instituições no poder. Então, dentro da própria enfermagem, não temos, dos 70% de pretas e pardas, a maioria de enfermeiras, elas não são pretas e pardas. Elas são brancas. Então, essas enfermeiras brancas, ainda assim, elas não conseguem, na grande maioria das vezes, uma ascensão de poder nesses espaços de trabalho. Dificilmente, nós encontramos diretoras de hospitais, diretoras de clínicas, diretoras de espaços de saúde, enfermeiras. Nós não encontramos. Então, quando eu trago que a gente necessita dessas políticas afirmativas, desse empoderamento institucional, dessas profissionais nos espaços de saúde, a gente está falando que agora em maio foi startada uma iniciativa do governo federal através do PPA de 2024 a 2027, que é o Plano Plurianual, que vai do governo federal, do Ministério de Igualdade Racial, com 6 itens. Dentre esses 6 itens, para vocês terem ideia, a desigualdade institucional e o não empoderamento e a desvalorização dessas profissionais nessas instituições de saúde, ela já está sendo vista pelo governo federal, através desse plano plurianual. Esses 6 itens que ele starta para a construção desse plano e concluir a efetivação desses objetivos, no número 2 desses objetivos, ele fala de aumentar a dimensão e formação para inclusão e empregabilidade. Quando ele fala aumentar a educação e formação para inclusão de empregabilidade, aí eu vou trazer para Sandro e vou trazer para a professora Edilene pensar junto comigo que essa iniciativa é pensar em... Vou agora tentar unir o que Sandro falou com o que a professora Edilene me traz. Quando o Sandro me fala que há uma dificuldade da permanência desse estudante preto e pardo que entra através das cotas, pela ausência de um restaurante universitário, pela ausência de uma moradia adequada, pela ausência de uma mobilidade social satisfatória, pela ausência do acesso à internet, a gente está falando que eu preciso investir no povo preto e pardo para que ele consiga esse acesso à empregabilidade que ele precisa, que ele tenha como garantia essa inclusão. Não é a inclusão apenas a universidade. E aí, Sandro, eu tenho que dizer para você que as cotas passou por uma avaliação agora depois de 10 anos e que, se for preciso, vai passar por...
que seja necessário passar por uma próxima avaliação por mais 10 anos, mas que ela seja necessária, porque, professora, ela tem respostas positivas. Perfeito. Ela tem uma estatística de inclusão que ela está sendo crescente do povo preto e pardo. Então, a gente precisa, hoje, ter esse olhar voltado para esse estudante e entender, professora, que esse aparato, principalmente a psique desse estudante, eu digo que não seja uma questão de uma comissão, que seja um núcleo que supervisione, que garanta o supervisionamento dessa saúde mental desses estudantes, o tempo que ele permanecer dentro das universidades, que ele não fique sozinho. E em relação à vida profissional, falei dos estudantes, a garantia das cotas, como manter esse estudante dentro das universidades nessa desigualdade, o que pode essas universidades públicas fazer pelo profissional? Ora, se eu fui uma aluna, e aí eu quero dizer com muita honra mais uma vez, sou uma mulher negra que fiz parte do movimento estudantil da Universidade de Pernambuco e que hoje, até hoje, eles são combativos, eles vêm alimentando dia após dia um ativismo que eu me honro em ter feito parte dessa história, que é o DA Identidade, é o Diretório Acadêmico Identidade da FENSG. E aí, falar de estar nessa construção política, nesse movimento estudantil, o tempo inteiro está atento às desenvolturas políticas, comportamentais de uma sociedade. E o que é que a gente encontra hoje, professora Sandro? A gente encontra universidades privadas, principalmente as privadas, a gente tem relatos, a gente tem comprovações de universidades privadas que quando acontece essa iniciativa dessas organizações dos estudantes dentro do movimento estudantil, esses estudantes relatam para a gente que estão sendo perseguidos, que estão sendo convidados a não insistir na ideia desse movimento, porque vem do programa financeiro do governo, porque são bolsistas, e que não é interessante essa postura dentro das universidades. Minha gente, isso é uma ação violenta, isso é uma ação que agride diretamente a iniciativa, a cidadania, o desenvolvimento desses estudantes. E aí, quando a gente fala do profissional, você pensa da seguinte forma: entrou na universidade, foi uma dureza, dar continuidade a essa universidade, sair da universidade. Aí, o que é que a gente encontra nos concursos? O que é que a gente encontra nos acessos aos empregos? Se for no privado, essa enfermeira, essa técnica, essa auxiliar, ela possivelmente, principalmente a enfermeira, ela vai ter dificuldade pela questão racial de ter um emprego como enfermeira no espaço privado. Se ela for para o espaço público, ela vai ter outro desafio, que no momento do concurso público, ela vai ter que ter um currículo recheado minimamente hoje, de uma especialização, lato sensu, ou de um nível stricto sensu, que é mestrado e doutorado. E aí eu pergunto, o que é que as universidades públicas estão fazendo para o recheio, para os incrementos desses currículos profissionais? E quando a enfermeira adentra esses serviços públicos? Quando o enfermeiro adentra esses serviços públicos? Qual é a iniciativa que as universidades públicas estão tendo para garantir esse acesso desse profissional no nível stricto sensu? Ora, se ele estuda, se ele vira um mestre, se ele vira um doutor, não é só ele que vai ganhar de forma individual. Existe uma dicotomia, existe um ganho dicotômico aí. Todo mundo vai ganhar. Vai ganhar o profissional, vai ganhar a instituição e vai ganhar a sociedade. Qual é a realidade da gente hoje? Qual é a universidade que está investindo com esse olhar preparado para essas desigualdades raciais?
Não existe essa ciranda. Não existe essa corrente para diminuição dessas desigualdades raciais. Então, a gente precisa pensar nessas políticas afirmativas dentro das universidades públicas para que todos saiam protagonistas, vencedores e com resultados extremamente satisfatórios para um viver mais equânime, né? Perfeito, muito obrigada. Vocês veem, né, que a gente vem com um tema e ele que é um tema da realidade da cor das nossas peles. Inclusive, eu queria salientar que aqui estamos no espaço todos os negros, desde o radialista, todos nós influenciadores e entrevistados. Achei. Né? E isso é muito interessante, porque que a gente está aqui agora e que essa temática, ela não se esgota por aqui, ela é muito maior do que a gente supõe, né? Ela traz um monte de reflexões, né? Eu queria que Tatiana, antes de finalizar a fala dela, mostrasse o livro que ela está bebendo agora, né, nas águas dessas informações aqui. Eu acho muito importante, porque é preciso ler realmente, é preciso discutir, é preciso falar, é preciso pesquisar, é preciso fazer intervenções de forma que a gente continue o tempo todo das nossas vidas discutindo esses temas, tá certo? E antes de Tatiana encerrar, Sandra, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da nossa agenda, né? Que a gente tem, porque as pessoas já estão pedindo, né? Já estão mandando. E aí, o que é que vocês vão informar que vai acontecer aqui, que envolva enfermagem, que envolva saúde mental, que envolva raça, etnia, pesquisa, extensão. Tem alguma coisa para informar? Porque aí Tatiana encerra a fala dela com o livro e falando de outras demandas que é o teu protagonismo, né? Onde é que você está inserida para discutir esses temas? Vai, Sandro. Nossa agenda é do dia 16 a 19 de setembro, tem o CBCenf, que é o Congresso Nacional de Enfermagem, que é também o 7º Encontro Latino-Americano de Enfermagem e Saúde Mental, no dia 17 e 18 de setembro, onde teremos a presença de nomes importantes da enfermagem latino-americana. As inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto de 2024, com direito à submissão de trabalhos e prêmios. Tudo é grátis. Aí, só recapitulando, o 26º CBCenf, dia 16 a 19 de setembro de 2024, e o 7º Encontro Latino-Americano de Enfermagem e Saúde Mental, dia 16 e 18 de setembro. Inscrição aberta até 2 de agosto, tudo 0800. Muito bom mesmo, participe. O CBCenf é o Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, né? Nós vamos estar presentes, acredito você também, né? A pauta é extensa, né? O latino-americano é a oportunidade de um encontro internacional, trazer para Pernambuco, ser aqui, sediado aqui em Recife, vai acontecer lá no Centro de Convenções, tá certo? Então, a fala de encerramento é sua, Tatiana. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço de fala, de contribuição, e queria dizer que dentre tantos livros, tantas fontes que, como a professora fala, eu venho bebendo, o último que alavancou, descortinou e abrilhantou ainda mais o meu conhecimento, está sendo o livro da professora Deise Cabral de Moura, que é o Literatura e Construção de Identidades Raciais na Educação de Jovens e Adultos. É um livro incrível, é um livro completo, é um livro maravilhoso e que vai contribuir demais para os interessados nessa discussão. E eu espero que sejam todos. Inclusive, dizendo para vocês que falar de pautas raciais não fala só do povo preto e pardo. A gente tem que discutir também a projeção antirracista. E quando a gente fala da projeção antirracista, a gente está falando do povo branco, que tem que ser nosso parceiro e que, assim, eu convido também para ler o Pacto da Branquitude, de Cida Bento, para entender qual é o lugar do branco nessa sociedade e que nós, o povo, pretos e pardos, nós precisamos alavancar nesse conceito, aumentar essa ciranda, aumentar essa corrente antirracista. Então, é uma fala, é uma discussão, é um diálogo de todos nós da sociedade, de todas as cores, respeitando o colorismo incrível que tem no povo preto e pardo, mas também considerando, sim, a participação ávida,
cheia de afeto, cheia de amor, porque se a gente fala de relações, minha gente, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de respeito e a gente tem que falar de afetividade. E sem amor, a gente não chega em lugar nenhum dessa terra. E para terminar, professora, eu queria só dizer que quem me fez hoje estar nessa corrente, Sandro, eu gostaria muito de estar estudando neurologia, eu gostaria muito de estar alavancando as minhas questões em saúde da mulher, que é o que eu amo estudar, mas a partir dessa equação de tanto sofrimento, de tanta desigualdade nos meus espaços de trabalho, vivenciando e presenciando, sendo testemunha, que me fez entrar no movimento negro. E hoje eu faço parte, não sei que tempo, viu? Mas eu digo pra você que quando a gente... Primeiro a gente tem que sentir. O interessante é quando a gente chega nos espaços pelo amor e não pela dor. No meu caso, eu cheguei pela dor, mas hoje me encontro e continuarei até os últimos dias de minha vida pelo amor. Então hoje eu quero agradecer ao Movimento Negro Unificado de Pernambuco, o qual eu faço parte na coordenação de formação. Então, convido a todos vocês que têm o interesse de participar. Sigam nas redes sociais, discutam, vão atrás das nossas informações que a gente constrói. Faço parte também do Iala Mukaji, que é um grupo de mulheres pretas e pardas aqui de Pernambuco. Também deixo o convite aberto a quem queira participar. Sigam nas redes sociais. E também estamos construindo a ANEM, que é a Articulação Nacional da Enfermagem Negra. E a gente tem um núcleo aqui em Pernambuco, formado por algumas personas enfermeiras aqui de Pernambuco, Professora Edilene também faz parte. Maria do Rosário, que é uma enfermeira do CISAM. Lindinéria, é uma enfermeira que já está aposentada. Beijo para vocês, meninas. E tantas outras, mas que se sintam honradas e sintam presente na minha fala. Não vou lembrar o nome de todas vocês agora, mas que são enfermeiras que estão ávidas nessa construção da ANEM. E um beijo imenso pela iniciativa da ANEM, um agradecimento imensurável à Alvelena, que é uma professora da USP, aposentada, e que ela é autora, professora, desse sonho, Sandro, que é a Articulação Nacional da Enfermagem Negra Brasileira. Obrigada a todos e me coloco à disposição. Obrigada, Tatiana. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui, né? Lembrando que na ANEM Pernambuco há espaço para estudantes também. Temos estudantes, tá? Assim como na Nacional, né? Temos estudantes. E assim, só me resta agradecer a Sandro também, né? E a gente está se comprometendo. Esse programa ele vai ao ar 2 vezes no mês, com temas assim extremamente interessantes e temas que precisam ser reforçados e que a gente vai estar sempre à frente nessa pauta, tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos e todas e todes.